Uau, hoje vamos falar sobre assuntos pesados e crimes, sim, crimes. Aqui no YouTube, como em outras plataformas, sempre foi lugares perigosos para crianças, assim como casos que já surgiu aqui no YouTube, principalmente na comunidade de opinião e outras comunidades, onde duas pessoas levaram o exposed por pedofilia, Z e Bars, e eu acho que vocês lembram disso, dois canais grandes que poderiam simplesmente dar um bloco e seguir a vida normalmente. Mas com a fama e, digamos, poder, essas duas pessoas acabaram sujando a própria imagem e a imagem da comunidade de opinião. Mas também não é de hoje que acontece e surge casos assim. Recentemente, um youtuber chamado Vini, ou Vini Caminho Sem Volta, e para quem não sabe, ele é um canal de opinião. Basicamente, você pega um assunto ou caso e comenta e dá a sua opinião. Um canal genérico e normal como qualquer um canal de opinião. E alguns dias atrás, ele levou um exposit por pedofilia. Eu vou explicar tudo isso. O Vini sempre falava no post da aba da comunidade dele que sofria acusações de pessoas acusando ele de ser pedófilo, e essa pessoa era o Paulo Renan, um troll de internet que ficou um tempo chamando o Vini disso e que depois pediu desculpas por ficar acusando o Vini com prova nenhuma. E o que aconteceu uns dias atrás, o Miguel de Ornelas postou um vídeo exposit do Vini Caminho Sem Criança, e nesse vídeo o Miguel mostra tanta hipocrisia do Vini e distorções dele mesmo, porque nos áudios o Vini conta o relato bem diferente o que contou para o Márcio, e com o Miguel ele falou que foi uma coisa que aconteceu que ele nunca fez, mas ele acaba falando que aconteceu há 5 anos atrás. Seus amigos continuam me acusando daquilo que eu não fiz. A opinião de Pedro pra mim também não importa. Essas duas histórias foram descontextualizadas para me colocar como alguém que dá em cima de jovens. Tu não mandou foto do teu pinto pra uma menor de idade, não? Vai negar isso na minha cara? Eu nunca em toda a minha vida fiz isso que estão dizendo. Tu sabe que isso é uma parada que me deixou mal, mano. Tu tá literalmente usando, cara, pra fazer chantagem. Tu sabe que eu te contei, seu filho da... Que foi uma parada que me deixou mal, que aconteceu há 5 anos atrás, tu tá voltando com essa merda. Isso sim que... mano, tu fala de mim, mas tu é pior. Eu não entendi, ele fala que o Miguel é pior, sendo que ele acabou de confessar que foi há 5 anos atrás que aconteceu. E o Vini continua falando que foi erros de anos atrás, uma coisa que deixou ele bem mal, mas as coisas começam a ficar sem sentido mais para frente. Ele fala que sempre foi transparente com os inscritos dele, mas não é bem assim. Não. E vocês sabem que nesses 2 anos de canal eu tenho sido transparente com vocês. Era pelo Face na época, onde eu coloquei o meu telefone, coloquei o meu número de telefone. Aí uma mina entrou em contato comigo e começou a mandar mensagem. Só que daí o que aconteceu? Ela mentiu a idade dela. Ela falou que tinha 19. E aí depois eu descobri que ela tinha 15. Eu fui descobrir foi depois. Tanto que quando ela me mandou mensagem, ela me mandou meio que uns bagulho. Só para dar um contexto, assim como no vídeo do Miguel, esse áudio é no privado do Instagram e o Vini mentindo para o Márcio contando mentiras. E quando ele fala a palavra bagulho, ele se refere e trata-se de CP, mas no vídeo todo ele tenta amenizar isso chamando as fotos de bagulho, e as fotos foi que a menor de idade mandou para ele. E no começo do vídeo o Miguel falou que o Vini mandou uma foto do órgão genital dele para uma menor de idade, e no áudio ele nega isso falando que nunca mandou e fez isso. Tu não mandou foto do teu pinto pra uma menor de idade, não? Vai negar isso na minha cara? Eu nunca em toda a minha vida fiz isso que estão dizendo. Tu sabe que isso é uma parada que me deixou mal. Ela me mandou meio que uns bagulho, mas eu nunca mandei nada indecente. Tá cada vez mais estranha. Outro contexto aqui, como vocês ouviram, o Vini afirma ao Marcinho Sem Censura que nunca mandou nada indecente para menor de idade, mas em outro áudio ele conversava com outra pessoa e ele admite ter feito isso sim. Ele altera a idade de 15 para 16 anos, mas confessa que trocou fotos com a menina. É bem bizarro, cara. Ouvem aí. A mina de 16 que eu falei foi a história que me deixou mal.
entendeu? Cara, essa sim teve troca de foto, entendeu? Mas eu nunca mandei nada indecente. Até como eu te falei nas mensagens anteriores, eu sou contra isso. Eu não teria por que mandar e não teria por que mentir pra ti. Até porque eu já sofri uma parada que envolvi isso aí e eu não ia ser idiota de fazer de novo. No fim da história, até o pai dela descobriu as mensagens, entendeu? Depois começou a me acusar. Aí eu peguei e falei, eu fui honesto com o pai dela. Eu disse, eu peguei e perguntei, o que a sua filha está fazendo em grupo de relacionamento para maiores? Porque se a sua filha tem 15 anos, como é que ela está em grupo para maiores? Eu disse, o culpado é a mãe dela, que deixa ela em grupo maior. O culpado não sou eu. Sim, o Vini colocou a culpa na vítima, no caso, na menor de idade, a criança, e a culpa é da menor de idade. Não, a culpa é dos pais por não estar monitorando o que a criança faz na internet, e ainda mais com quem está conversando. Sobre ela ter mentido a idade, mas ele não terminou o namoro quando descobriu a idade verdadeira dela, é bem podre isso, cara. Fica mais nojento e estranho que se aconteceu há 5 anos atrás, ele sabia a idade verdadeira dela e não terminou mesmo sabendo disso, é estranho. Muito estranho. Um simples bloco poderia impedir disso ter acontecido ainda mais. Ele sabia disso, mas resolveu continuar com o contato dessa menor de idade. E isso fica bem invisível. E o Vini continua dizendo que a história não aconteceu assim como estão sendo ditas. Porque eu não sabia que ela tinha 15 anos, porque eu não sabia que ela era menor. Aí no fim a mina até apanhou, no final até me deu pena da mina por causa do que aconteceu, entendeu? Eu quase me ferrei porque o pai dela falou e pensou em processar. E se o pai dela processasse, eu ia ter todas as mensagens. Hoje eu não tenho mais porque no fim o pai dela não processou. Mas na época eu printei tudo, mano. Mas hoje eu não precisei mais. Bom, resumindo era isso aí, pô. Isso aí foi a história, mano. As histórias que estão descontextualizando, elas não aconteceram assim como estão sendo ditas. Só que aí tem mais áudios dele admitindo que recebeu e enviou fotos íntimas com uma menor de idade. Meu Deus, cara. A mina de 16 que eu falei foi a história que me deixou mal, entendeu? Cara, essa sim teve troca de foto, entendeu? E eles podem estar confundindo as duas histórias, porque eu contei as duas histórias pro Miguel. Eles podem estar usando as duas histórias pra tirar do contexto, entendeu? A mina de 16, basicamente o que aconteceu foi aquilo que eu te contei. Eu me relacionei 2 meses com ela. Ela entrou no meu perfil, ela pediu meu número, ela pediu pra namorar comigo. Eu tinha 19 anos na época, era meio moleque. Entendeu? Eu não tinha noção daquilo que aconteceu. Tanto que eu me fudi depois, eu me ferrei depois, entendeu? E foi aí que teve a ideia do canal, teve a ideia de tudo isso, entendeu? Resumindo a história foi isso, mano. Mano, quanta coisa. Vamos lá. A garota de 16 anos, o Vini se relacionou por 2 meses. Depois ele fala que ela entrou no perfil dele, ela pediu o número dele e para namorar com ele. E ainda ele mentiu a idade, que tinha 19 anos. Mentiu até para o próprio Miguel de Ornelas também. E a idade que ele já tinha quando aconteceu isso, ele já tinha 24 anos. E essa história da Sofia aí foi basicamente o que aconteceu. Contexto: essa Sofia é a garota que havia dito que o Vini tem cara de pedo e ela ficou com medo de ser explanada por ter feito isso, e agora ela se recusa a ser envolvida nisso porque na época não havia provas. Bom, manos, eu vou dar a minha opinião sobre isso. Se o próprio Vini sabia da idade de ambas garotas antes mesmo de se relacionar, ele poderia simplesmente bloquear ambas garotas para evitar isso. Ainda mais, ele sabe que é bem errado isso de um maior de idade se relacionar com uma menor de idade, mesmo sabendo as verdadeiras idades de ambas. E o mais que deixou bem visível nesse vídeo que o Miguel de Ornelas fez, deixou bem claro que o Vini contava 2 versões para cada pessoa. Para uma pessoa ele contava que nunca fez isso, e ainda mais o pronunciamento dele, que ele mesmo diz no próprio vídeo que nunca fez esse tipo de coisa. Eu nunca em toda a minha vida fiz
isso que estão dizendo. E Cara, quando era essa contando sim para o Marcinho sem teve, censura, ele praticamente foto, estava entendeu? contando outra eles podem versão tá e narrativa confundindo as duas diferente. histórias. Ou seja, nem o próprio Vini estava se ajudando, só prejudicando ainda mais ele mesmo. Só para atualizar vocês, ele mudou o nome do canal dele, tirou o vídeo de pronunciamento dele do ar, deixou apenas 2 vídeos no canal dele. O que dá para dizer ainda mais que tem algo por trás disso, mano. Porque se ele fala que tudo isso é história e narrativa malditas, e por que ele tá deixando o canal inativo, privando os vídeos, ou sei lá, deletando, tentando esconder algo? Se o Vini está falando que tudo isso é falso, não tem o porquê se esconder de algo ou crime que de fato você disse não ter cometido ou feito. Ele mesmo disse que nunca na vida dele inteira fez isso ou ter feito isso. Eu nunca, em toda a minha vida, fiz isso que estão dizendo. A mina de 16 que eu falei foi a história que me deixou mal, entendeu? Cara, essa sim teve troca de foto, entendeu? E eles podem estar confundindo as duas histórias. Mas essas coisas de deixar o canal inativo e privar ou talvez deletar os vídeos, deixa tudo mais visível que ele tá desesperado, não quer que o pessoal saiba dessas coisas que ele fez. E o vídeo de pronunciamento dele, o vídeo inteiro é ele falando que as acusações é falsa, não aconteceu e eu não fiz isso. Basicamente 6 minutos de vídeo desperdiçado, um dos piores pronunciamentos que a galera já viu na internet. E antes de eu finalizar esse vídeo, eu queria falar uma coisa que o Vini ainda comenta e diz sobre mim, é eu ter chamado ele de homofóbico. Bom, vamos lá. Eu acho que vocês lembram desse vídeo que eu fiz. Uma parte desse meu vídeo eu citei uma crença do Vini, e nessa crença dele, ele é contra a homossexualidade. Eu apenas falei que, como ele fala que é contra a homossexualidade, sendo que ele tem contato de pessoas que é gay, etc., só para falar que eu não tenho nada contra nenhum desses gêneros ou como você se identifica, só fiquei falando que o Vini foi bastante hipócrita nisso de falar que é contra a homossexualidade, mas conversa com pessoas que são, entende? É tipo você falar que não gosta de pessoas X pela cor de pele, gênero, sexualidade, etc., mas tá conversando com um tipo de pessoa que não segue um padrão e que é contra esses tipos de pessoas que se identificam com outra coisa, entende? Literalmente isso que eu queria tentar dizer. Em nenhum momento eu falei que ele é homofóbico, só acho estranho isso, mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido todo esse caso que aconteceu uns dias atrás. Eu quero deixar os créditos para o Miguel e o Crisma, ambos foram praticamente detetive nesse caso todo. Então, se quiserem ver mais sobre esse caso, passa lá no canal de ambos. Creio que ainda eles vão atualizar mais sobre esse caso por enquanto. Enfim, comenta aqui embaixo o que acha sobre esse vídeo e até a próxima.